E continuando falando de injeção indireta, pouco se dá valor ao componente principal aí da injeção indireta, que é o injetor, vulgarmente chamado de bico injetor. Por quê? Ele trabalha numa velocidade extremamente rápida, então você acerta ele em milissegundos, geralmente de 1 milissegundo até 18, 20 milissegundos de tempo de abertura, que ele abre e fecha, por ciclo de funcionamento, então é extremamente rápido. Ele possui uma precisão enorme de vazão devido aos furinhos pequenininhos, então o processo de fabricação dele é extremamente complicado, tem que ser extremamente preciso para que não haja muita variação de um injetor para outro. E se a gente vê aí na foto, eu vou mostrar para vocês, reparem um injetor de um Canri 1998, ou seja, do final dos anos 90, tecnologia começo dos anos 90, comparado com um injetor de mais ou menos 2010, aplicado em carro flex. Repare nos furinhos, como são pequenininhos os injetores atuais. E por que eu faço isso enquanto no passado eu fazia um furão gigantão que dava um fluxo gigante de combustível? Bom, primeiro que eu aumentei a pressão de trabalho, porque uma vez que eu tenho pressão de trabalho, tenho um furinho pequenininho, eu tenho um spray mais pulverizado. Qual que é a vantagem de eu ter um spray mais pulverizado? Eu consigo ter um contato melhor com o oxigênio. Eu já vou aqui para a lousa explicar direitinho para vocês, mas põe já na cabeça isso daí. Além disso, com o problema de partida fria em etanol, se desenvolveu os injetores com aquecimento. E isso aqui é uma tecnologia muito bacana. Por quê? Ele tem uma resistência elétrica antes do injetor para esquentar o combustível. Até aí, muitos podem falar, grande coisa, nada demais. Mas o legal dele é a lógica por trás disso daí e os benefícios que trazem. A gente viu que a sonda lambda é o que vai descobrir qual que é a mistura de combustível que eu tenho através da análise dos gases, né? Há alguns carros que eu tenho sensor de etanol no tanque para descobrir qual que é o percentual de etanol, mas a grande maioria faz tudo pela sonda lambda. Qual que é o problema de fazer pela sonda lambda? Ela precisa de uma temperatura mínima de trabalho. Ela leva um tempo para se aquecer, tanto que ela tem ela tem também outros fios além da leitura de uma resistência para aquecimento próprio. E qual que é o problema disso? Imagine que eu estou com um carro com gasolina, sequei o tanque, estou lá na reserva, parei no posto de gasolina, completei com etanol. No que eu dou a partida, no momento que eu dou a partida, eu ainda tenho gasolina na galeria de combustível, e essa gasolina vai queimar dentro do motor, vai dar a partida, muito bem, mas corre o risco, que é muito comum, do carro não dar tempo de se adaptar com etanol se a partida é muito curta. Então é muito comum a pessoa completar com etanol, dar a partida, dirigir até conveniência, desligar o motor, e aí no momento seguinte que ela vai partir o carro não parte, porque aí ele já está com etanol na galeria e não teve tempo do sistema eletrônico aprender que ele estava com etanol. E isso ocorre porque eu tenho um tempo de retardo da sonda lambda conseguir ajustar e também eu tenho que ter um tempo de aprendizado do sistema eletrônico. Ele não pode ser muito rápido, senão ele pode se perder e dar algum erro. Principalmente qual que seria o erro mais fatal? Ele dá muito avanço de ignição, porque etanol precisa trabalhar com maior avanço de ignição, e consequentemente, digamos, sem querer ele achou que estava com etanol e não está, deu muito avanço de ignição, deu uma detonação gigantesca no motor e eu quebro o motor. E aí? Quem vai ser o responsabilizado por isso? Então, uma das maneiras de sanar tanto a partida frio, eu eliminar aquele tanquinho de gasolina lá para etanol, como a adaptação de carro flex, se desenvolveu o sistema de injetor de galeria com injetores aquecidos. Como que funciona? Tem uma resistência elétrica antes do injetor que vai aquecer o combustível antes dele ser injetado. Qual que é a beleza do sistema? Uma vez que, por exemplo, eu estou a 10 graus Celsius, eu estou a 5 graus Celsius, eu vou partir com etanol, o motor está frio, a hora que eu injetar o combustível, ele vai sair praticamente em líquido, né? Estado líquido, e eu não vou conseguir queimar. Ele vai bater na parede do cilindro, vai bater no pistão, vai molhar a vela, não vai atingir aquela temperatura de fulgor que a gente já discutiu, não vai vaporizar e o carro não parte. E as moléculas são gigantescas. Agora, se eu aqueço esse combustível para 50, 60 graus, ele já sai totalmente vaporizado do injetor. Além com isso, ele já começa a se misturar melhor com o ar. Com isso, ele vai partir muito mais fácil. Mas principalmente, que é o que eu vou explicar na lousa agora, eu melhoro bastante emissões com isso, por causa do tamanho das moléculas. Eu tenho uma partida muito mais controlada
e com melhor queima de combustível. Além disso, durante a fase fria, eu continuo com o motor ligado, eu continuo aquecendo ele para continuar pulverizando bem o combustível. Mas a beleza de tudo isso daí é que se eu parar no posto de gasolina, com gasolina no tanque, peço para encher com álcool, no instante que eu ligar a ignição, ele vai ligar essa resistência e pela diferença que essa resistência sofre no aquecimento, ou seja, ela liga durante 5 segundos. Dentro do mapa da injeção eletrônica da central eletrônica, ele tem um mapa de aquecimento. Então, se durante 5 segundos aqueceu numa certa velocidade, ele consegue descobrir se eu tenho gasolina, se eu tenho etanol ou se eu tenho uma mistura dos dois. Pô, isso é uma maravilha, porque é praticamente instantaneamente ele já se adapta e sabe qual combustível eu tenho. E ele continua fazendo essa leitura conforme o combustível vai sendo trocado da flauta, da galeria de combustível, que por enquanto eu tenho gasolina, injetei, coloquei etanol no tanque, até isso aqui ser trocado leva um tempo, então ele se adapta muito bem a isso. Consequentemente, eu posso muito bem ter um sistema que eu uso a sonda lambda para verificação, mas para partida instantânea, ou principalmente quando eu parto o carro, dirijo até a conveniência durante 5, 10 segundos e desligo, eu consigo partir sem problema algum. E qual que seria o motivo de eu querer moléculas cada vez menores? Pensa comigo, que nem no caso do carvão lá no seu churrasco. Imagine que, ampliando no microscópio, eu olho a molécula de combustível sendo injetada e ela tem esse tamanho aqui, ó. Uma bolota, né? Uma bolinha de combustível. E digamos que as moléculas de oxigênio sejam desse tamanho. O que vai acontecer? A hora que eu tiver o contato delas com temperatura e a chama, eu vou acabar só queimando esse carinha aqui, ó. Em compensação, tudo que está aqui no meio vai ficar sem contato com o oxigênio. E, óbvio, né, depois que isso aqui é tudo liberado, essa molécula que ficou menor, ela vai tentar em algum momento, ela vai estar caminhando por dentro do cilindro, ela vai talvez trombar com outro oxigênio. Mas como tudo isso aí ocorre muito rápido, essa queima acaba sendo muito incompleta. O que seria uma queima incompleta? Na verdade, lá da química do colégio, nossa gasolina, etanol, não deixa de ser uma cadeia de carbono, hidrogênio e oxigênio. E com oxigênio da atmosfera, vou liberar o que eu quero no escapamento, CO2 e água. Eu falo isso para queima completa justamente pelo simples fato que se eu não tiver oxigênio suficiente em contato com essas moléculas, o resultado disso pode ser algo mais feio e que libera, além de liberar menos energia, é poluente e a gente vai discutir isso daí. Então, se eu tiver uma queima muito incompleta, eu vou liberar apenas carbono nessa reação aqui, do oxigênio com carbono. Ou seja, particulado, fumaça preta. Um pouquinho menos incompleto, eu vou liberar monóxido de carbono. Extremamente tóxico, a gente vai discutir isso daí. E se eu tiver uma queima completa, CO2. Conforme eu vou caminhando aqui, eu também vou conseguindo liberar mais energia do combustível. E não só isso, o oxigênio também vai reagir com o hidrogênio. O ideal é sair água, mas é muito comum também virar uma mistureba aí, que o carbono acaba reagindo com o hidrogênio e vira HC. Então vocês já ficaram atrás de um carro velho, de um fusquinha, de uma moto velha e não conseguiram respirar, ardia? É esse carinha aqui, ó. Isso aí que te causa um grande problema. E obviamente a energia liberada não é tão grande. Por isso que eu quero que, em vez de eu ter aquela molécula gigantesca que eu mostrei inicialmente, eu pretendo fazer furos cada vez menores para que quando eu injetar, em vez de eu ter aquela molécula gigantona, eu vou ter uma molécula pequenininha que ela vai reagir bonitinho com o oxigênio e vai ter uma queima completa.